nunca me ausentei de Paulistana mais do que 60 dias. E que não tinha obrigação de me ausentar, quer dizer, de estar aqui presente, porque eu não tinha nenhum cargo público, não é verdade? Então, mesmo tendo disputado a eleição passada, eu me senti na obrigação de servir a Paulistana por esses 4 anos, mesmo sem ter sido eleito, mas pelo menos nas horas mais difíceis do povo de Paulistana, eu, mesmo estando lá, era mesmo que estar presente aqui, porque eu servia muitas pessoas aqui em Paulistana, mesmo morando em Marabá. E agora, como o povo de Paulistana me deram esta confiança de ser prefeito de Paulistana, eu vou morar definitivamente aqui em Paulistana. E com certeza vai ter os dias que eu não vou estar aqui, porque o prefeito tem que viajar a serviço do município, ir a Teresina ou ir a Brasília alguns dias, mas são viagens rápidas. E também tem o direito, o povo de Paulistana vão me dar o direito de 60 ou de 70 dias ou de 3 em 3 meses, eu poder visitar nossos negócios lá no Pará, nossas empresas, e que é um direito que nos assiste, não há problema nenhum, porque eu digo sim, eu já fui prefeito aqui 3 meses, fui vice-prefeito 45 meses e fui prefeito 3 meses. E naqueles 3 meses que eu fui prefeito, os meus filhos ainda eram pequenos. E eu era prefeito de segunda a sexta-feira. E o sábado e o domingo era meu. Não para descansar, mas para ir atrás da sobrevivência da minha família, que o sábado e o domingo era camelô, ia para Simplício Mendes, ia fazer minhas feiras, que era daquilo que eu sobrevivia, e ainda hoje do que eu sobrevivo é de negócios. Então é dos negócios que nós vamos sobreviver, e a prefeitura eu vou cuidar com responsabilidade e honrar o mandato que o povo estão me entregando nas minhas mãos. A gente via muito que nas ruas aí, que as pessoas faziam algumas rimas com o nome camelô. O empresário, agora o prefeito eleito, Didil, tem orgulho de ter sido camelô? Ou ainda é camelô? Ele me chamava de camelô. Ser chamado de camelô, uma honra muito grande. Uma honra muito grande, porque muita gente me chamava de camelô, mas esqueciam e não sabiam da minha vida antes de ser camelô. Antes de ser camelô, eu tive a oportunidade de estudar um pouco no interior, com a professora formada, que era difícil naquela época, nos anos de 70 para trás, ter professora formada no interior, isso era coisa difícil, mas eu tive a sorte de ter uma irmã minha ter casado com um irmão de uma professora que lecionava no interior, e me levaram para a casa dela, ficava a 15 quilômetros da casa dos meus pais, e eu estudei um período com essa professora lá no interior. E depois outra irmã minha casou e foi morar em Petrolina, me levou também para estudar em Petrolina, e eu tive a oportunidade de estudar 5 anos em Petrolina. Então chegou um patamar, um grau que meu pai tinha alguma coisa, mas dizia que não tinha condições de formar nenhum filho, porque eram muitos, eram 15 filhos, né? E meu cunhado também quis ajudar outros sobrinhos dele, levando para encaminhar a estudar em Petrolina, e disse que como já tinha me dado aquela ajuda, não podia mais me manter em Petrolina, então eu queria levar outro sobrinho dele para estudar um pouco em Petrolina. E eu voltei para a roça com muita tristeza, tristeza que me abalava naquele momento, que eu tinha vontade, como qualquer outra pessoa, quem não gostaria de ser formado, né, evangelista? Todo mundo tem os seus sonhos de ser formado. Isso. Mas eu não tive essa oportunidade. E voltei para a roça. Quando as pessoas me chamam de camelô, eles não sabem que eu passei, foi pela roça primeiro. Lavrador também. Fui um lavrador, fui um trabalhador da roça. Eu fiz roça de 20 tarefas, que aqui
na nossa região é conhecido por tarefa ou hectares, né? Mas eu fiz roças de 20 tarefas, a maior roça que eu fiz sozinho, porque eu não tinha dinheiro para pagar os trabalhadores, eu fiz roça de 20 tarefas sozinho. Então, na vontade que Deus um dia me desse uma boa safra, para que eu pudesse começar a negociar e sair da roça, já que eu não tinha tido a oportunidade de me formar. Mas, como é conhecida a nossa região, o Nordeste sempre é castigado pelas secas, como nós estamos hoje, no ano de 2012, em uma das piores secas dos últimos 80 anos, que igual a essa só se foi em 32, que meu pai falava muito da seca de 32. Então, igual a essa só se foi a 32, embora com algumas diferenças. Em 32, a população brasileira, não tenho certeza disso, preciso saber um dia para falar com mais precisão, mas a população brasileira em 1932 acho que não passava de 20 milhões de habitantes. Então, mesmo assim, morreu muita gente de fome. Muita gente de fome morreu naquela época. E hoje nós estamos numa seca parecida com aquela, e vi andando no interior do município de Paulistana, e não só em Paulistana como em todo o Nordeste, a seca assolou realmente a nossa região e principalmente o Nordeste quase inteiro, e que estamos já no mês de outubro. Vi muita situação difícil aí andando pelo interior, mas graças a Deus o povo está sobrevivendo porque tem as ajudas do governo federal, que naquela época não existia aposentadoria, não tinha essas ajudas que hoje tem no governo federal, o Bolsa Família que os meus adversários disseram que eu ia cortar o Bolsa Família dos paulistanenses, colocando até uma placa, coisa absurda que fizeram, colocaram uma placa lá no sangrador do açude e soltaram um boato em Paulistana e no interior de Paulistana. Ainda tiveram a audácia ainda de colocar uma placa lá no sangrador do açude, numa sexta-feira, para o povo que vinha para a feira ver, dizendo assim, eu não lembro tudo o que dizia na placa, porque a placa era grande, e que uma pessoa arrancou a placa logo que viu e trouxe para Paulistana. E eu disse assim, meu amigo, podia ter deixado a placa lá. A placa podia ter sido deixada lá no sangrador e que a gente pudesse levar o promotor de justiça ou o juiz de direito da cidade de Paulistana para ver, filmar, presenciar aquela placa lá com aqueles dizeres imorais, dizendo, eu lembro bem que as primeiras palavras que dizia na placa era essa: eu era um eleitor do Didil e hoje não sou mais, porque eu estive na casa dele e quando assisti ele num telefonema com o governador Wilson Martins, e quando ele disse assim, governador, a primeira coisa que eu vou ter que fazer junto com você no dia 1º de janeiro de 2013, quando assumir a prefeitura, vai ser acabar com o Bolsa Família do povo de Paulistana. Então seria um absurdo, eu que fui um homem do interior e que vejo o povo de Paulistana e de toda a região, se muitos deles sobrevivendo do Bolsa Família, para não passar fome juntamente com sua família, e que precisa mais e mais Bolsa Família e mais ajuda do governo federal, qual seria esta pessoa, o Didil, lutar para acabar com o Bolsa Família do povo de Paulistana, se o Bolsa Família é uma coisa do governo federal? Então, será que já estariam me colocando acima do governo federal? Então seria um absurdo, isso não era verdade, o povo não acreditaram, não vão acreditar nunca, e estou aqui feliz com a vitória que o povo me entregaram nas minhas mãos.